Olá a todos, mais uma semana de JoJo's Bizarre Adventure. Estamos no episódio 20 de, se eu não me engano, uns 39, o que significa que a gente tá na metade de JoJo. E a gente já pode começar a pensar na série como um todo e tentar ponderar características dessa série que sejam boas ou que sejam ruins. Porque esse episódio me fez pensar em algumas coisas assim estruturais quanto a esse JoJo. E principalmente quanto às escolhas da direção e do roteiro, na verdade. Não exatamente da direção, mas do roteiro desse episódio. Às vezes eu reclamo dos flashbacks dos personagens de JoJo. Com frequência, quando eu reclamo, às vezes as pessoas me corrigem em coisas que são bastante corretas. Por exemplo, eu reclamei do flashback do Mista na semana passada, e o pessoal apontou que, mesmo que não tenha realmente uma significância tão grande, tem a questão da obsessão do Mista com sorte. Então teve essa questão de o cara ia pedir 4 pratos, e aí ele pediu 5, e o Mista falou, ha! Sabe? Esse cara, eu posso confiar nesse cara, destino e tudo mais. Então tem um pouco dessa coisa exacerbada do Mista. As pessoas me corrigiram disso, isso é legal, realmente. Mas também as pessoas com certa frequência comentam a questão dos flashbacks e falam que no mangá o flashback não era nesse momento. E essas são as diferenças mangá-anime que realmente fazem a diferença. Desculpa, é uma frase horrível. Mas essas são as mudanças que realmente acabam fazendo a diferença na experiência de assistir uma adaptação. E eu não estou lendo o mangá, não li o mangá, eu só estou acompanhando pelo anime. Mas realmente é uma decisão que eu posso dizer, eu acho que eu posso afirmar com bastante propriedade que não é uma decisão boa, porque eu não estou gostando do posicionamento desses flashbacks ao longo da série. Vamos lá, esse episódio foi bem legal. Por isso que eu não gosto do flashback nesse episódio. Esse episódio foi bem legal. A gente começa com os caras chegando na ilha, e aí com o disquete lá no computador, eles começam a ver o que eles têm que fazer, que são as instruções do chefe lá, do Dom. Suponho que ele seja um Dom, né? Ele é um chefe da máfia. E todo esse momento é bem legal, porque a explicação é com aquele dinamismo visual do texto na tela, e mapas e imagens do lugar, e depois corta pra eles no navio, e eles estão chegando e olha pro computador. Então é uma edição dinâmica e dá aquela sensação de filme de assalto, sabe? Esse é o momento que eles estão planejando o assalto. Eu adoro isso. Eu adoro o filme de assalto e eu adoro o momento do planejamento do filme de assalto. E esse foi um momento bem legal. Então a edição da coisa e o dinamismo da edição da coisa foi um momento muito interessante. E aí depois que eles descem lá, tem as conversas com os personagens e tudo mais. E o Bruno vai com a Trish porque só pode ir uma pessoa, então eles escolhem escolhem não, né? O Bruno vai, né? A Trish e o Bruno. Tem aquele momento que eu também quero comentar daqui a pouco do Bruno e da Trish no elevador, e ela dá a mão pra ele, ela tem lá um colapso nervoso, depois ela dá a mão pra ele, e é bonito. Eu tenho meus problemas, mas é bonito, é legal, e tem uma tensão, e aí tem aquela mão, né? Aquela cena que do nada ele só tá segurando a mão da menina e a mão tá pingando sangue e a menina sumiu e tem um buraco, não sei se embaixo ou se em cima agora. Eu suponho que embaixo, né? O cara fugiu pra baixo. Deve ser, né? Não tô maluco. E aí corta pro intervalo e volta no flashback. E isso me deixou muito puto, porque tava tudo tenso, tava tudo linear, tava um drive narrativo, sabe? A gente tem que chegar lá, as instruções são essas, as ordens são essas, a gente tem limites, quem vai, quem não vai o Bruno, eles vão lá, a menina tá nervosa, o que vai acontecer, quem é esse cara? Eu tenho uma coisa dupla com as intenções do Bruno. Primeiro ele só quer descobrir a identidade do chefe, depois ele também quer punir o chefe por ter essa relação ruim com a filha, de usar a filha pros próprios propósitos e tal. Tudo é uma coisa que leva a outra e tem tensão e tem... Sabe, tem aquela sensação de o que vai acontecer agora? Corta flashback. E eu realmente não gostei. Não é que o flashback seja exatamente ruim, e não é que o flashback seja exatamente inútil. Porque esse é um dos poucos, inclusive, que pelo menos usam o flashback pra comentar o que está acontecendo naquele momento.
Eu odeio flashback só pelo flashback. Sabe, o flashback que acontece porque o autor acha que você precisa dessa informação. E ele vai passar uma informação. E isso é ficção, é narrativa, sabe? Não é só informações em sequência. É sensações, é sentidos, é mensagens. É o que você quer dizer com aquilo. E esse flashback, pelo menos, quer dizer alguma coisa. A relação íntima do Bruno com o pai dele, tipo, eles são muito próximos, o Bruno ajuda o pai, o Bruno admira o pai, admirava, né? Deus o tenha. Admirava o pai, eles se ajudavam, eles tinham uma relação muito boa, e tudo que ele faz é pra fazer justiça ao pai dele, por isso que ele tem um problema muito grande com drogas. Apesar que assassinato, tudo bem. Matar pessoa, às vezes a gente precisa. Vender droga é errado. É completamente diferente. Essas coisas são interessantes per se, e também tem o contraste entre a relação do Bruno com o pai dele e a relação do chefe com a Trish. E essas coisas se comunicam. E eu entendo o sentido disso, sabe? Com a relação que ele tinha com o pai dele, ele acha que o cara é um pai horrível. Ele acha, né? Está bastante claro que ele é um pai horrível. As coisas se comentam, se conversam. E eu entendo. O meu problema é que a atmosfera do flashback é muito diferente do que a gente estava sentindo antes. Então, de repente, se o flashback fosse mais curto, talvez, e no começo do episódio, a gente abre com um flashback do Bruno. A gente entende o Bruno, aí sei lá, muda um pouco o formato, tem todo um longo prólogo, a abertura e o resto do episódio. E aí a gente tem essa coisa, essa tensão em linha reta, construindo pra um clímax, porque é um puta clímax esse episódio. Eu ia curtir muito mais. E isso já é um defeito que eu acho que a série toda vem tendo. Ele posiciona os flashbacks dos personagens em momentos que atrapalham a narrativa pra mim, e só com muita sorte, como foi nesse caso, o flashback tá lá pra comentar algo que tá acontecendo naquele momento. Em geral, só tá passando informação. E isso eu não gosto, realmente não gosto. Pelo menos quando volta, é bem da hora, porque aí a gente tem lá o King Crimson, né, que inclusive é uma ótima banda de rock progressivo, ouçam King Crimson. E o King Crimson deve ser uma complicação do caralho, porque tá todo mundo falando, quero ver o que você vai achar do King Crimson. E por enquanto eu achei, pô, a cena com ele foi muito foda. E é isso, né? É realmente uma cena muito foda. E esse é um momento que o funcionamento do King Crimson está confuso, porque é pra ser confuso, porque não é pra gente entender por enquanto. É pra ficar um mistério, tipo, caralho, o que ele faz? Como é esse poder dele? E depois, mais pra frente, vai ter uma explicação detalhada, porque Jojo faz isso, Jojo dá explicações detalhadas dos poderes. Essa é uma das partes de graça, essa é uma das graças de Jojo. Todo o negócio depois da volta do flashback continuou bem legal. Então, os momentos que estão antes e depois do flashback são ótimos, assim, são realmente ótimos. Só não gosto do posicionamento do flashback. Mas o posicionamento do flashback está lá por conta de outra característica da série que eu já não gosto a essa altura. Tem muita coisa que eu gosto do Vento Áureo, mas tem coisas que me incomodam bastante. E a estrutura do Vento Áureo, ela é, como eu sempre digo, é a minha comparação com Stardust Crusaders, que é o ponto mais baixo de Jojo. É o Jojo em seu momento mais preguiçoso. E Jojo não pode ser preguiçoso. Então ele é melhor porque, como eu já disse várias vezes, a sequência de inimigo da semana, de monstro da semana, dessa parte está lá, assim como é em Stardust Crusaders. Ele é episódico de fato, ele é inimigo da semana, mas ele consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais... eu não diria nem lógica, mas uma relação maior de causa e consequência. As lutas têm camadas de risco, não são só estamos andando, chegou um cara. Beleza. Mas nessa estrutura, o que acontece é que cada um dos personagens do grupo tem que ter o seu momento. É por isso que tem o flashback, porque você precisa entender esse cara. Então essa semana vai ser o Abakio.
Então vai ser a luta do Abbaqui e vai ser o momento do Abbaqui. Então você tem que entender o Abbaqui. Então tem o flashback do Abbaqui. Eu fico com a sensação que a série acha que isso é o suficiente. O cara tá lutando, aí você interrompe, mostra o passado dele, como ele conheceu o Bruno, e isso é o suficiente pra criar uma relação com ele, com aquele personagem. Talvez seja pra muita gente, porque as pessoas gostam muito dos personagens dessa parte. Inclusive, pelo que eu vejo da reação das pessoas, de, sei lá, de memes e fanarts e tudo mais. As pessoas gostam do elenco dessa parte. Mas eu não sinto que esses personagens são vivos fora do momento em que eles precisam agir, sabe? O Fugo, por exemplo, faz um bom tempo que ele é cenário. O Narancia faz um bom tempo que é cenário. O Abbaqui faz um bom tempo que é cenário. O Giorno às vezes vira cenário. O Bruno por muito tempo é cenário, sabe? Ele teve o começo lá com aquele lambe-a-cara do Giorno. Aí eu acho que ele passa um bom tempo sem fazer nada, porque tem que apresentar cada um dos outros membros, né? São mais 4 pessoas. E aí tem, acho que o trem, e depois agora esse momento com o chefe, com o King Crimson. E eu realmente não acho que a gente consegue ter uma relação com esses personagens, e também eu não acho que a relação entre os personagens é muito bem estabelecida, sabe? Teve aqueles momentos, por exemplo, que algum deles, eu acho que era o Fugo, tinha aquela interação com o Narancia, da questão do Narancia estudar, mas não querer estudar e ser meio burro, e tinha umas cenas de comédia nisso e tal. Mas eu não sei, por exemplo, qual é a relação do Abbaqui com o Mista. Eu não sei como eles se relacionam, não sei o que um acha do outro. Eles estão... Nesse episódio, por exemplo, eles estão literalmente no mesmo barco. Mas por quê? Eles conversam? Eles têm algo em comum? Os momentos que eles mostram que tem relação são os flashbacks, que é sempre o momento mágico onde Bruno Bucciarati fez algo e provou que é honrado e eu vou entrar para esse grupo. Então é grandioso demais, não é uma relação, não é um dia a dia. Aquele negócio que eu falei do Narancia e a dança. A cena da dança, que é uma cena que mostra que esses caras fazem coisas juntos e se divertem, sabe? E isso fica especialmente ruim quando a gente volta... Eu lembrei de falar... Quando a gente volta pra cena da Trish com o Bruno no elevador. Porque essa cena, ela é bonita. Ela é bonita, ela é uma cena bonita de fato. Mas ela seria exponencialmente melhor se a Trish tivesse sido uma personagem esse tempo todo. Ela não foi. Quando ela chegou, ela era arrogante. Aí ela virou cenário por muito tempo. Aí agora ela teve esse colapso. Então a gente tem que se agarrar a um momentinho onde ela foi meio arrogante e fazer o contraste com esse momentinho onde ela ficou nervosa de ver o pai e completar todo o resto da nossa relação com ela, sabe? A gente chegou na metade da série. Esse foi um momento, um grande clímax. O Bruno talvez morra, eu acho que não. E esse é o ponto, pode ser um grande ponto de virada pra história. E eu sinto que até o momento esses caras são interessantes, são excêntricos, mas eu realmente acho que a série acha que criou relacionamentos legais, mas não criou relacionamentos legais. Essa é a minha impressão, pelo menos. Talvez você discorde. Fique à vontade para discordar educadamente nos comentários. Nos comentários também vai ter os links dos mangás do Jojo pela Amazon, caso você queira comprar Jojo Bizarre Adventure, que agora chegou no Battle Tendency, aqui no Brasil. Pelo link da Amazon você ajuda um pouquinho o VideoQuest e nós já estamos preparando o VideoQuest do 89, que foi votado pelos padrinhos. Essa votação é mais uma que vocês vão bater palma para os nossos padrinhos e você pode ser um desses padrinhos. A obra escolhida por eles e o VideoQuest 89 vai ser bem legal. Mas assistam o VideoQuest 88 de Náusea e compartilhem, ajudem a divulgar o VideoQuest. Muito obrigado, falou!